Fala tropinha, beleza? Aqui quem fala é o Will, certo? Seguinte, pessoal, tô aqui no meu escritório aqui, certo? Resolvi trazer um conteúdo aí de altíssima qualidade para vocês aí, que muita gente tem dificuldade para operar pullback, certo? Eu vim trazer um conteúdo aí ensinando como operar pullback, certo? Como você usar, como ter mais assertividade nas suas operações e como funciona o pullback aí para quem basicamente não sabe. Então, para como funciona, aí vai ser uma explicação bem rápida aí, certo? E sem delongas aí, vamos pro vídeo aí rápido para mim direto ao ponto. Como funciona o pullback? O pullback funciona basicamente da seguinte forma: a gente tem um topo, certo? A gente tem um fundo, a gente tem um topo maior, vamos supor, vamos colocar aqui um topo maior, certo? E o preço se movimenta dessa forma assim, né? O preço movimenta assim e tal, pá. O que é realizado o pullback? O pullback é como se faz isso aqui, ó. Pô, rompeu e quando ele volta lá na região de rompimento. Ou seja, aqui a gente tem um topo, outro topo, e aqui a gente tem esse topo que foi rompido, certo? Aqui aconteceu o rompimento desses dois topos aqui, correto? Aqui aconteceu o rompimento desses dois topos. Ou seja, então aqui, o que ele vem fazer? Aqui ele vem fazer o movimento de pullback, que é o que? Dar continuidade nessa tendência que ele rompeu. Então, o mercado tende a fazer esse movimento no pullback, certo? Aqui ele vai buscar o topo, pô, rompeu. Ah, rompeu aqui de novo. O que ele fez aqui? Então, ele tinha um suporte, certo? Porque a partir do momento que rompe uma resistência, a resistência se torna um suporte. A partir do momento que rompe um suporte, o suporte se torna a resistência, porque ele vai para cima, certo? E a resistência vai para baixo. Então aqui rompeu o suporte, aqui nessa região, então ele rompeu esse fundo, certo? E rompeu esse outro fundo aqui que foi formado no rompimento. Então aqui a gente tem um claro movimento aqui de rompimento. Agora quando ele volta aqui nessa região e continua caindo, você tem um movimento de pullback acontecido aqui, certo? Então, aconteceu esse movimento de pullback, você entraria na região do rompimento, certo? Você entraria na região do rompimento, a partir do momento que ele voltasse lá para tipo confirmar. É uma coisa que, vamos supor que fosse que esse preço aqui fosse um assassino. Ah, eu tenho que matar esse trem aqui, senão eu não vou ficar bem. Então ele matou esse preço aqui, ele matou esse topo e depois ele volta lá para confirmar se o topo morreu, beleza? Confirmou, ele vai embora novamente, certo? Então um exemplo feio, mas deu para entender mais ou menos, beleza? Seguinte, pessoal, é só bater, é só fazer o movimento que o back eu vou pegar? Não, óbvio que não. Por isso que eu falei aqui, ó, tá bem no título aqui, ó, como operar e usar com mais assertividade, certo? Então, eu vou te ensinar aqui uns métodos aqui que eu utilizo para aumentar a assertividade dos meus pullbacks. Não é só fazer um movimento de pullback aí e pegar, não, porque o mercado ele tem vários topos e fundos nesses meios termos aqui, ó, antes que ele busque um topo maior, antes que ele busque um fundo maior, ele tem vários topos e fundos entre essa região aqui, beleza? Mas deixando claro só o movimento do pullback que bem desenhado para vocês, como funciona, certo? Para vocês entenderem aí, para quem não sabe ou quem sabe mais ou menos. Então o movimento de pullback é basicamente isso. Tem um topo, rompeu esse topo, ele vai voltar nesse topo e continuar a tendência. E é aqui, nessa hora que ele volta lá, que você entra para dar continuidade na tendência de alta, que foi criado aqui, ou na de baixo, e assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Então, o movimento de pullback é particularmente isso. Como funciona, como você utiliza, eu vou explicar na prática lá no mercado, certo? No gráfico, e para deixar bem claro para vocês entenderem, certo? Bora lá então para o gráfico, que eu vou explicar para vocês aí como funciona. Ó, seguinte, pessoal. Seguinte, aqui a gente está no ativo do AutoCAD, certo? Eu vou identificar aqui nesse período aqui, que eu vou colocar esse período aqui. Vou identificar aqui um topo máximo lá em cima,
colocar o topo máximo lá em cima e um fundo máximo lá embaixo. Ó, pronto, a gente tem nosso topo máximo, que foi onde o preço conseguiu chegar mais, aqui nessa região aqui, e tem nosso fundo lá também, que foi aonde ele mais conseguiu chegar nessa região aqui atual, certo? Nesse movimento aqui das 10h30 até as meio-dia, certo, pessoal? Bem resumido aqui para vocês, mas bem simples de entender. Entre esse período aqui, a gente tem o que? A gente tem vários movimentos aí de topos e fundos, certo? Aqui a gente tem um topo, aqui a gente tem um fundo, aqui a gente tem outro fundo, aqui a gente tem outro fundo, aqui a gente tem um topo, certo? E assim sucessivamente. Ou seja, então isso que eu expliquei para vocês lá agora há pouco. O mercado ele tem o topo máximo dele, tem o fundo máximo, mas ele tem outros topos e fundos dentro da região, que se movimentam dentro da região, certo? Então, basicamente é isso. O mercado ele tem outros topos e fundos dentro da região, beleza? Ó, vou apagar aqui essas linhas aqui para vocês conseguirem identificar aqui comigo depois. Vou identificar um movimento de pullback aqui, certo? Ó, vou identificar um movimento de pullback e vou ficar 10 segundinhos aqui sem falar nada para ver se vocês conseguem identificar, beleza? Tenta identificar o movimento de pullback aqui, sem eu falar, óbvio. Identificou? Beleza. Não identificou? Ok também. Então vamos ao ponto, certo? Aqui a gente tem um fundo, que foi onde que eu marquei, beleza? Aqui a gente tem um fundo. E vocês podem ver claramente que o mercado faz esse movimento. Ó, movimentou aqui, veio aqui, deixou aqui um topo menor que esse, certo? Aqui a gente tem um topo, ó, aqui a gente tem outro topo, ó, concorda? Então um topo menor que o outro, beleza? E depois ele veio e rompeu esse fundo aqui. A partir do momento que ele rompeu esse fundo, ele deixou um fundo menor que esse, correto? Ó, um fundo aqui e um fundo aqui, certo? Até aqui tudo bem, né? Um fundo menor que o outro, um topo menor que o outro. Então aqui ele está querendo criar o quê? Uma tendência de baixa. Ele já está criando uma tendência de baixa, certo? Aqui ele tenta subir aqui, mas continua, pá, lateraliza, mas desce. Desce até lá embaixo, criando outro fundo, que é o fundo máximo, abaixo desse outro novamente. Então aqui ele já definiu uma tendência de baixa, um canal de baixa, identifique como quiser. E o que que ele faz? Ele sobe e volta lá na região do rompimento, que foi a região do topo rompido, certo? Do fundo rompido, perdão. Rompeu esse fundo aqui, considerado como suporte, e agora ele virou uma resistência. Por que virou uma resistência? Porque agora ele está acima do preço. Beleza? Está acima do preço, o que que ele tende a fazer? Então, se ele rompeu essa região aqui desse fundo aqui, ó, tá vendo? Tem um fundo ali, vou marcar aqui para vocês. Rompeu essa região de fundo, certo? O que que ele tende a fazer? Ele tende a voltar lá para confirmar, como se ele tivesse matado esse fundo, desceu, não estou satisfeito, vou lá confirmar, vou lá conferir. Ou voltou lá para conferir, tá tudo ok, ele continua o caminho dele, que é a tendência de baixa. Então você entraria aqui para uma venda assim que tocasse nessa região, que era nesse topo aqui, certo? Virou um topo, né? Virou uma resistência. Vendeu aqui para a próxima vela, gain, winzão na certa, beleza? Ou seja, aqui você já teria feito um X0 apenas com análise aqui em um ativo. Ele entrou no mercado, fez um X0, beleza? Então, mas deu para identificar o movimento claramente, né, pessoal? O mercado desceu, subiu, deixou um topo aqui, desceu, deixou um topo aqui, deixou um fundo aqui, um fundo, sempre menor que o outro. Ou seja, fazendo topos e fundos inferiores aos outros, beleza? Então aí, pessoal, mas o que que eu vou utilizar como confluência aqui para aumentar minha assertividade? Você falou que não é só simplesmente pegar. Óbvio que não. Eu vou olhar se o mercado aqui tem alguma LTA ou algum LTB, certo? Um canalzinho, alguma coisa para
para confluenciar com a minha entrada. Ou seja, então eu vou pegar aqui a minha LTA, a minha LTB, minha linha de tendência, certo? Vou colocar aqui da cor... Coloca da cor laranja aqui, certo? Colocar uma cor laranja aqui. Ó, aqui a gente tem um topo, certo? Você vai unir o topo com o outro topo, certo? No corpo dele, que o pavio não conta. Eu tenho um vídeo lá no primeiro vídeo do canal, aí, se eu não me engano, ensinando como marcar LTA, LTB, canal de alta, de baixa, certo? Qualquer coisa, se vocês não souberem, vocês dão uma olhadinha lá. Então, marcamos aqui no topo, confluindo com esse topo aqui. Ó, o que você faz? Você clona, joga aqui para baixo, nos dois fundos aqui. Fizemos o canalzinho de baixa. E vocês podem ver o que? Primeiro toque, segundo toque e o terceiro toque vai bem na confluência com o pullback. Beleza? Então aqui a gente tinha como confluência nosso pullback e nosso canal de baixa. Formou um canal de baixa aqui, formou um LTB. A gente ia entrar, a gente tinha duas confluências. Então era uma entrada excelente. Por quê? Porque era o terceiro toque da LTB. Na maioria da 95% das vezes o mercado respeita um LTB, um LTA, porque está ainda a favor da tendência e ainda com o pullback aí deixou a nossa operação muito mais assertiva. Você pode ver que ele bate lá na linha do pullback e nem ameaça subir, nem ameaça romper. Ele já bate e já cai na hora, certo? Então aqui a gente teve um êxito nessa análise, beleza? Análise de pullback, mercado feio, deixou esse fundo aqui, subiu, depois desceu. Claramente aqui vocês podem ver que deixou outro fundo menor que esse, depois ele foi, deixou outro fundo menor que esse, e ele voltou lá na região do rompimento desse fundo. Beleza? Voltou lá no rompimento desse fundo e ele fez o movimento de pullback, que é aquele movimento que eu falo para vocês, rompeu o fundo, ele volta lá para ver, conferir e depois continua a tendência. Beleza? Então aqui nessa análise creio que está tudo ok, certo? Qualquer coisa é só vocês voltarem a ouvir, dar uma revisadinha e tal. Mas creio que deu para entender legal, beleza? Deixa eu apagar essas linhas aqui para me fazer uma nova análise aqui de um novo pullback, certo? Então, pessoal, a gente fez a marcação aqui, beleza? Deixa eu marcar de novo aqui. Desse fundo que foi rompido, foi lá e fez o pullback, beleza? E agora, você vai pegar de novo aqui? Óbvio que não, porque pullback é só o primeiro toque. A partir do momento que vira aqui o pullback aqui, respeita e depois volta lá de novo, se torna uma resistência. Então você teria que esperar confirmar a resistência primeiro, segundo toque, no terceiro toque você entraria. Mas a aula de hoje é sobre pullback, beleza? Então vamos dar continuidade ao pullback. Ó, seguinte, o que a gente identifica aqui? A gente identifica um fundo máximo e outro fundo máximo aqui em cima aqui. Então a gente pode criar um canal de alta aqui, ó. Ó, clona ali e cria um canalzinho de alta aqui, ó, certo? No topo máximo lá dessa tendência de alta e no fundo máximo. Então a gente tem aqui o que? A gente tem um fundinho aqui, beleza? Ó, fundinho aqui, esse fundo aqui também e aqui outro toque aqui que é o terceiro toque, seria a nossa entrada. Mas por que a gente entraria aqui? Você não está falando sobre o pullback? Olha aqui, o mercado fez um topo aqui, não fez? Tem esse topinho aqui, que é o movimento aqui desse rompimento aqui, ó. Rompeu, esse suporte foi, respeitou o pullback virou um topo. Depois ele veio e rompeu esse topo. Vocês podem ver que aqui ele deixou um fundo, pá, foi lá, respeitou o pullback, depois ele desceu, mas não desceu lá embaixo dos 100%. Ele desceu 50%. Então ele está querendo uma tendência de alta. Então ele criou uma tendência de alta, depois ele foi lá em cima e depois voltou lá no rompimento novamente, pessoal. E o que a gente tem como confluência? O nosso toque aqui na LTA, ou seja, no canal de alta. Então reparem só comigo só o movimento aqui para vocês verem. Eu vou colocar de amarelo aqui para ficar bem destacado mesmo. Ó, a gente tem um topo, certo? Fez um fundo, certo? Rompeu,
e depois voltou lá novamente para confirmar. E o que que ele fez? Subiu, pessoal. Aqui a gente faria uma compra para a próxima vela novamente, sempre próxima vela, tá, pessoal? Aqui a gente ia fazer uma compra para a próxima vela e o mercado ia dar continuidade aí nessa tendência. Então a entrada aí bem top, tá? Pullback é bem top de analisar, bem top de usar. E quando você faz a confluência com um canal de alta, com LTA, com LTB, fica muito mais assertivo ainda, pessoal, porque está indo sempre a favor da tendência, beleza? Então aqui, esticadinha de vela ainda para ajudar, esticada de vela é um gatilho top aí de entrada, beleza? Então olha o movimento, canal de alta, topo rompido, certo? A partir do momento que rompe aqui, virou um suporte novamente, o mercado foi, desceu, estocou e subiu, beleza? Então entradinha top aí, novamente, pessoal. Deixa eu ver quantos minutos de vídeo, 16 minutos. Vou procurar só mais uma análise aqui e para o vídeo não ficar tão longo e tão enjoativo, mas creio que também que deu para entender bacana. Deu para entender bacana aí como funciona. Ó, qualquer coisa vocês dão uma revisada no vídeo, mas é basicamente isso aqui, ó. Topo, rompeu esse topo, voltou lá no topo rompido, fez movimento de pullback para continuar com a alta dele. Meio que conferiu aqui, está ok e continuou o caminho dele. Aqui central no pullback, 2-0 nessas análises aqui até o momento, beleza? Então é isso. Deixa eu procurar uma outra entrada aqui, deixa eu apagar essa linha aqui. Ó, pessoal, vocês podem ver aqui, ó, que essa região aqui tá uma região bem top para o pullback, ó. Aqui rompeu, respeitou o pullback aqui, rompeu, respeitou o pullback aqui, rompeu, respeitou o pullback aqui novamente, e aqui, ó, ele deixou um topo aqui máximo aqui em cima, certo? Ó, respeitou aqui, né, o coisa, respeitou a resistência, vocês podem ver o que? Que depois que ele respeitou essa resistência aqui, ele voltou 50% novamente do movimento. Isso significa que está querendo uma tendência de alta. Ele está sem força para descer, está querendo uma nova tendência, certo? E o que, que a gente tinha como base? Nosso canal de alta, certo? Ó, clica aqui, dá uma clonadinha, joga ali para cima, canalzinho de alta. E como confluência, nossa região de pullback. Topo aqui, mercado fez o quê? Mercado fez o quê, pessoal? Ó, ó, ó. Pô, voltou lá com esticadinha de vela, não engolfou essa vela verde aqui nessa anterior, então não está indicando força para rompimento, não está indicando força para queda, certo? Deu uma vela vermelha aqui pequena, depois deu a outra esticando lá. Então, entrada top aí no pullback também, ó, a favor da tendência. Rompeu esse topo aqui, juntamente com esse topo aqui, rompeu, depois voltou lá, juntamente com o canal de alta, certo? Bateu no canalzinho de alta e no suporte, junto, confluindo os dois, entradinha para compra aí para a próxima vela, vitória na certa. Beleza, pessoal? Então aqui, o que a gente tinha aqui? Uma horazinha de trabalho aqui, uma horinha de análise em um ativo só, tá, pessoal? Em um ativo. Se você estivesse analisando 2, 3, 4 ativos aí, você com certeza já estaria muito mais gains aí. Mas eu tô falando aqui só movimento de pullback, tá, pessoal? Só movimento de pullback. Aqui eu tirei para operar só pullback. Aqui, ó, teve esse daqui que eu não contabilizei porque não tem nenhuma como é que eu posso dizer? Nenhuma confluência, beleza? Por isso que eu não analisei ele, não coloquei ele como base também nas assertividades, mas seria mais um win aqui também, VAT 0 para quem gosta de arriscar, certo? Mas eu particularmente não pegaria, óbvio, ser bem sincero, eu não pegaria, mas deu bom, beleza? Ó, outra confluência com um canal de alta, assertividade excelente. Depois ele foi lá para frente de novo novamente, ó, rompeu aqui essa zona aqui de pullback aqui também, que virou um suporte, rompeu, voltou lá, respeitou o pullback de novo, pessoal, aí pra você ver o tanto que é absurdo isso, é absurdo. Respeitou aqui nosso suporte, certo? Depois ele foi, respeitou a resistência, confluindo com o pullback, e assim sucessivamente. Ó, canalzinho de baixo aqui, ó, LTB,
Não precisa ser sempre canal de baixo, tá, pessoal? Pode ser um LTB, um LTA, certo? Ó, mas um canal de baixo bem definido é muito mais assertivo. Canalzinho de baixo aqui, ó. Ó, tá vendo? Primeiro topo, topo menor, preço desceu, topo menor, terceiro toque na LTA juntamente com o pullback. Confluiu 5x0 já, pessoal. 5x0 só aqui. Só nessas análises aqui, bem simples de entender. Qualquer um que está começando agora no mercado tem certeza já consegue entender aí, captar, certo? Deixa eu apagar tudo aqui, que a aula de hoje se encerra, beleza? Então é isso aí, pessoal. Uma aula gratuita aí, bem top mesmo, bem resumida, direto ao ponto. O vídeo ficou meio grande, mas é porque não dá para resumir em 10 minutos também, porque senão fica bem completo. Mas uma aula bem completinha aí de pullback, certo? Se vocês estudarem essa aula aqui e colocar em prática, tenho certeza que vocês vão conseguir fazer uma boa grana aí. E é isso, pessoal. Se você está começando agora, bola para frente, foca. Se você já está há um tempo e não tem consistência ainda, não desiste, sua hora vai chegar, beleza? Continue estudando. Igual eu falo, na faculdade aí você estuda 5, 6 anos aí, day trade também não vai ser diferente, beleza? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida aí já pode deixar aí na descrição, pode me chamar no Instagram, no Telegram, qualquer lugar, que eu vou estar respondendo vocês na maior boa vontade. Certo, pessoal? Então é isso. A aula de hoje foi essa aí. Obrigado a todos. Fiquem em paz e até mais. Fui!